Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a radioatividade, como funciona esse processo e também algumas das partículas radioativas emitidas em um processo de decaimento. A radioatividade é um processo natural e espontâneo em que átomos que estão instáveis vão emitir radiação por meio do que a gente chama de decaimento, e, com isso, eles diminuem a sua energia, ficando mais estáveis. Em 1896, Henry Becquerel depositou um sal de urânio sobre uma lâmina fotográfica e, após um certo tempo, notou que essa lâmina fotográfica estava com marcas, e essas marcas eram resultado da radiação que foi emitida nessas lâminas. A partir disso, esse fenômeno causou muita curiosidade no meio científico e diversos cientistas começaram a estudá-lo. O casal Marie e Pierre Curie eram químicos que trabalhavam no laboratório de Becquerel e começaram a estudar essas radiações. Em 1898, a Marie Curie descobriu um elemento muito mais radioativo do que o urânio e deu a ele o nome de polônio, em homenagem ao seu país natal. Após isso, o casal ainda descobriu o rádio, que era um elemento mais radioativo do que todos os outros que eram conhecidos neste momento. A radioatividade, ela pode ser espontânea ou induzida. Quando ela é espontânea, é um processo natural onde os isótopos de um determinado elemento, que são instáveis, vão fazer esse processo de decaimento a partir de transformações nucleares. Já o processo induzido, ele é um processo geralmente realizado em reatores nucleares e você faz esse decaimento de um determinado isótopo através de reações. As partículas emitidas por um elemento radioativo podem ser de três tipos. A partícula alfa, que é representada pela letra grega alfa, 4 em cima e 2 embaixo, que quer dizer o quê? Que essa partícula possui massa 4 e carga mais 2. A partícula alfa, ela possui 1/10 da velocidade da luz, então ela é considerada uma partícula mais lenta e tem um poder de penetração baixo. Em segundo lugar, nós temos a partícula beta, que é, na verdade, um elétron. A sua massa é zero e a sua carga é -1. A partícula beta, ela tem uma velocidade de aproximadamente 9/10 da velocidade da luz, portanto, é bem mais rápida do que a partícula alfa e possui um poder de penetração moderado. Em terceiro lugar, nós temos a partícula gama, que na verdade é uma onda eletromagnética, não possui massa e nem carga, e ela se movimenta na velocidade da luz, o que faz com que o seu poder de penetração seja extremamente elevado. Aqui a gente tem uma representação do poder de penetração dessas partículas. A partícula alfa tem um poder de penetração baixo, então papéis mais grossos, roupas e até mesmo a nossa pele é capaz de absorver essa radiação. A partícula beta já possui um poder de penetração moderado, então é necessário uma roupa mais grossa ou madeira ou alguma coisa que faça um bloqueio maior da radiação. E as partículas gama, que são radiações eletromagnéticas, atravessam praticamente tudo. A única coisa capaz de retê-las é o chumbo ou paredes de concreto extremamente grossas. O decaimento radioativo ocorre com base em duas leis da radioatividade. A primeira lei é a lei de Soddy, ou lei de emissão de partículas alfa. Essa lei diz que quando um determinado elemento emite uma partícula alfa, a sua massa cai em 4 unidades e o seu número atômico cai em 2 unidades. Se um átomo de plutônio, que possui número de massa 239 e número atômico 94, emitir uma partícula alfa, a sua massa vai cair 4 unidades e o seu número atômico 2 unidades,
o que vai fazer com que ele se transforme no urânio, de número atômico 92 e massa 235. Então, eu diminuo 4 casas na massa e 2 casas no número atômico para chegar ao novo elemento. A segunda lei é a lei de Soddy-Farjans e Russell, ou lei de emissão de partículas beta. Na lei de emissões de partículas beta, a gente parte de um elemento e esse elemento, quando emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em uma casa. Por que aumenta? Porque a partícula beta possui carga -1. Então, se a gente partir, por exemplo, do carbono 14, carbono que tem número atômico 6 e massa 14, e ele emitir uma partícula beta, este átomo de carbono vai se converter em um átomo de nitrogênio, porque o seu número atômico vai passar a 7 e a sua massa vai a 14. Então, eu não altero a massa, pois a partícula beta não possui massa, mas o meu número atômico aumenta em uma casa. Um outro conceito muito importante dentro da radioatividade é o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos de uma determinada amostra se desintegre, ou seja, para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Então, se a gente parte de uma determinada massa inicial, passando um período de meia-vida, a gente vai ter a metade dessa massa inicial. E ao passar mais um tempo de meia-vida, a gente vai ter a metade da metade, portanto, 1/4 da inicial, e assim por diante. Então, toda amostra radioativa vai possuir um tempo de meia-vida, e a sua massa sempre vai reduzindo a metade da anterior. A gente pode representar isso também em forma de um gráfico. Então, a gente tem 100% no início, 100% da massa, passando um período de meia-vida, a gente vai a 50%, passando mais um, a gente vai ter 25% do início, passando mais um, a gente vai ter 12,5% e assim por diante. O tempo de meia-vida, ele pode ser expresso em segundos, minutos, horas, dias, anos, qualquer unidade de tempo. O que vai depender? Vai depender de qual é o tempo de meia-vida daquela substância específica. Cada substância tem o seu tempo de meia-vida tabelado. Então, vamos fazer um exercício. O elemento netúnio, de número atômico 93 e massa 237, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, se transforma em qual elemento químico? E aqui a gente tem as alternativas. Como a gente resolve esse tipo de questão? Bom, a gente está partindo do netúnio, certo? Se ele está emitindo 7 partículas alfa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 7 vezes 4, ou seja, 28 é o quanto este elemento vai perder na massa, porque eu estou fazendo 7 vezes a massa da partícula alfa. E 7 vezes 2, que dá 14, então 14 é o quanto ele vai perder no número atômico. Isso vai fazer com que o netúnio se transforme em um elemento X qualquer, que o número atômico vai ser 79, porque eu estou pegando 93 menos 14, então 79, e a massa 209, porque é 237 menos 28, certo? Mas não acabou aqui, porque ele diz que depois ele emite 4 partículas beta. Então, 4 vezes 0 é 0, porque eu estou fazendo 4 vezes a massa da partícula beta, então a minha massa não vai mudar. E 4 vezes menos 1 é menos 4, 4 vezes a carga da partícula beta. Então, menos 4, isso significa que eu vou ter que aumentar 4 casas no número atômico deste elemento X. Isso vai dar 83. E aí, tendo o número atômico, eu vou comparar com as minhas alternativas. Então, esse elemento que foi gerado é o bismuto, de número atômico 83 e massa 209. Eu sempre comparo com o número atômico.
tá certo? Agora um exercício sobre tempo de meia-vida. Ele fala assim: 20 gramas de um isótopo radioativo decrescem para 5 gramas em 16 anos. A meia-vida desse isótopo é... Qual é o raciocínio? Eu estou partindo de 20 gramas. Quando cai um tempo de meia-vida, eu vou ter o quê? 10 gramas. Lembra que a gente vai sempre metade da massa em cada tempo de meia-vida. E aí, para chegar a 5 gramas, eu preciso que isso decaia mais uma vez. Então, se eu estou partindo de 20 para chegar a 5, de 20, a metade de 20 é 10. Então, para chegar a 5, eu preciso decair mais uma vez. O que isso significa? A gente tem aqui um total de 16 anos, como o enunciado disse. Mas os 16 anos são o total que eu tenho para esse decaimento. Eu preciso dividir esses 16 anos em 2 tempos de meia-vida. Ou seja, se são 2 meias-vidas iguais a 16 anos, cada meia-vida tem que ter 8 anos. Então, o tempo de meia-vida desse isótopo tem que ser 8 anos, porque seriam 8 anos no primeiro decaimento e mais 8 no segundo, totalizando 16. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!